Aula introdutória estava sendo dada a todos que se iniciavam na carreira militar. Prometo que não vai demorar, disse o sargento do exército responsável pela aula. Para aqueles que estão entrando no exército, terminaremos às 2 horas. Para o pessoal da aeronáutica, isso quer dizer 1.400 horas. Para os da marinha, terminaremos às 4 batidas de sino de meias horas. E para vocês, fuzileiros navais, o ponteiro grandão vai estar no 12 e o pequenino no 2. Varela no ar, o programa do Varela, na apresentação Jonas Varela, na direção geral Nayara Varela, Lucas Varela e Mona Lisa Varela, na internet, no YouTube, e as indicações do nosso programa para os nossos queridos ouvintes: Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará, telefones 85 3224 0783, 3224 7018, www.varelaesteticabeleza.com.br. Check-up, saúde e beleza para toda a família, um programa da TV Diário de Fortaleza, Ceará, check-up@tvdiario.tv.br. Telefones 85 3266 9643, domingo à noite, às 20 horas, na apresentação da estrela Natália Varela. 100% Jesus, programa da missionária Natália Varela, na Rádio Vida FM 102,9 de Fortaleza, Ceará, sábado à noite, às 23 horas. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999, www.nataliavarela@gmail.com.br. Vida News, notícias de segunda a sexta-feira ao meio-dia na Rádio Vida FM 102,9 de Fortaleza, Ceará. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999, www.radiovidafortaleza.com.br. Apresentação Felipe André e Natália Varela. Vida Abundante na Rádio Vida FM 102,9 à tarde, às 17 horas, um programa da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista de Fortaleza, Ceará. E as orações da Varela, quarta-feira à noite, às 18h30, com a missionária Natália Varela, na Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Manhã de Bênçãos, na Rádio Vida FM 102,9, às 8h30, na apresentação do pastor Felipe André, a sua participação 85 3287 2158, 3287 2999. Deus está aqui nesse momento. Deus quer abençoar você. E mesmo se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Deus está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Deus está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, faremos hoje a leitura do capítulo. Qual é o capítulo, Antônio Varela? Que eu não me lembro mais. É o 14? Eu acho que é o 14, viu? Capítulo 14 do livro do Gênesis. Abrão valente contra os inimigos. Que eu fiz o 13 ontem, com toda certeza. Abrão e Ló se separam, 14. Então, livro do Gênesis, o livro de Moisés, primeiro livro das Sagradas Escrituras na Bíblia Sagrada no Velho Testamento. Gênesis 14, capítulo 14, versículo 1. Abrão valente contra os inimigos. No tempo de seu reinado, Anrafel, rei de Senaar, Arioque, rei de Elazar,
Codorlaomor, rei de Elão, e Tadal, rei de Goim. Gênesis 14, 2. Declararam guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bela, que é Segor. Gênesis 14, 3. Estes últimos se haviam concentrado no vale de Sidim, que agora é o Mar Morto. Gênesis 14, 4. Durante 12 anos haviam servido a Codorlaomor, mas no 13º ano se rebelaram. Gênesis 14, 5. No 14º ano veio Codorlaomor com os reis aliados e derrotou os Refaitas em Astarote, Carnaim, os Zuzitas em An, os Emitas na planície de Cariataim. Gênesis 14, 6. E os Uritas nos montes de Seir, até El-Farã, junto ao deserto. Gênesis 14, 7. Voltando, vieram a Emispate, que é Cádiz, e devastaram todo o território dos Amalecitas e o dos Amoreus, que moravam em Assasson-Tamar. Gênesis 14, 8. Saíram-lhes ao encontro os reis de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Bela, que é Segor. Puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim. Gênesis 14, 9. Contra Codorlaomor, rei de Elão, Tadel, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Gênesis 14, 10. Havia no vale de Sidim muitos poços de betume, postos em fuga. Os reis de Sodoma e Gomorra caíram neles, enquanto os sobreviventes fugiram para a montanha. Gênesis 14, 11. Os vencedores saquearam todos os bens e provisões de Sodoma e Gomorra e se retiraram. Gênesis 14, 12. Levaram também consigo Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Gênesis 14, 13. Um dos fugitivos foi informar a Abrão, o hebreu, que morava junto ao carvalho do amoreu Mambré, irmão de Escol e Aner, aliados de Abrão. Gênesis 14, 14. Quando Abrão soube que seu parente fora sequestrado, mobilizou 318 escravos nascidos em sua casa e perseguiu os reis até Dan. Gênesis 14, 15. Dividiu a tropa e caiu sobre eles de noite, ele com os seus escravos, derrotando-os e perseguindo-os até Oba, ao norte de Damasco. Gênesis 14, 16. Recuperou todos os bens, seu parente Ló com todos os bens, as mulheres e sua gente. Gênesis 14, 17. Melquisedeque abençoa Abrão. Gênesis 14, 17. Quando Abraão voltava depois da vitória contra Codorlaomor e os reis aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rio.
que é o Vale do Rei. Rei de Sodoma no Vale de Saver, no Vale de Saver, que é o Vale do Rei. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote de Deus Altíssimo, Gênesis 14, 19, abençoou Abrão, dizendo: Bendito sejas, Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo, e Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: entrega-me as pessoas e fica com os bens. Gênesis 14, 22. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro. Gênesis 14, 23. Nem um fio, nem uma correia de sandália, nem coisa alguma tomarei do que é teu, para que não digas: enriqueci Abrão. Gênesis 14, 24. Gênesis capítulo 14, versículo 24. Nada para mim, apenas o que os guerreiros comeram e a parte devida aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Mambré. Só eles receberão cada qual sua parte. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 14, em todos os seus versículos do livro do Gênesis, do livro de Moisés. Mas tem um detalhe aqui no capítulo 14, versículo, vamos dizer aqui, versículo, onde é que tem Abraão aqui, meu Deus? Ele falou Abraão, mas deve ser Abrão, que aqui ele ainda é Abrão, né? Mas bem aqui, quando, no começo, ó, capítulo 14, versículo 17, quando Abraão voltava depois da vitória sobre Codorlaomor e os reis aliados, né? Então deve ser Abrão, porque aqui deve escrever Abraão, porque nesse tempo ele ainda era Abrão, e ainda continua sendo até o 20, até o final aqui, até o capítulo 14, versículo 24, né? Viu? Fala aqui ainda Abrão, A-B-R-A-O-T, Abrão. Depois é que vai se tornar Abraão. Mas no capítulo, no versículo 17, ele diz, quando Abraão, né? Deve ter sido um probleminha aqui de... Mas vamos ver pra frente, né? Deve ser Abrão. Porque até aqui o final é Abrão. Então tudo de bom, meus amigos, meus irmãos, até lá, tudo de bom. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.